tarde a todos. Desculpa, achei que já havia ligado aqui. Quero iniciar, então, muito boa a questão da Bianca. Nós vamos procurar conversar sobre essa questão ao longo aqui da nossa atividade, da nossa reflexão, a qual me cabe justamente dizer e levar a essa reflexão de por que é difícil educar os filhos sem o uso dos castigos físicos. Antes, eu gostaria de dizer que eu sou uma mulher de pele branca, de olhos claros, cabelos claros, estou usando uma blusa cor branca, usando fone, e estou sentada na minha poltrona aqui dentro do meu quarto, que é, em muitos momentos, meu local de trabalho também, como aconteceu com a pandemia a todos nós. Bom, eu quero iniciar e quero expor aqui uma apresentaçãozinha, já para que a gente possa também estar vendo algo a respeito do que nós vamos colocar. Está aparecendo a apresentação, por favor? Tá, vamos aguardar aqui. Bom, o tema nós já falamos, né? E a fala da Bianca é uma fala muito importante, porque grande parte de nós tem essa dificuldade, é uma dificuldade social, é uma dificuldade cultural, é importante lembrar isso. A grande barreira com relação à questão dos castigos físicos, ela está relacionada à educação que todos nós tivemos e à cultura na qual nós vivemos, que é uma cultura de violência ainda. É importante lembrar isso. A nossa cultura, nós brasileiros, somos muito violentos ainda na relação uns com os outros e particularmente com crianças e adolescentes. Durante muito tempo, pensava-se de que a criança, ela não tinha emoções, não tinha sentimentos, ela não tinha as dores como nós temos do adulto, não doía a coluna, não doía a cabeça, não doía nada, vamos dizer assim. O que de fato não acontece. Tanto é que hoje nós chegamos, inclusive, ao ponto das crianças começarem a desenvolver doenças de adultos. Porém, é importante lembrar que, ao mesmo tempo em que nós chegamos a um extremo em que crianças têm as mesmas dificuldades que um adulto, com colesterol, diabetes, doenças gastrointestinais e doenças relacionadas ao estresse, nós saímos de um extremo ao outro, no qual muitas das vezes a pessoa se vê no dia a dia ou hipervalorizando alguns aspectos, como se a criança fosse a dona da casa, tivesse a maior autoridade, porque ter uma criança, é importante lembrar disso, o meu filho passou a ser também uma posse na atualidade. E essa posse que muitas das vezes os pais têm e usam, inclusive, no processo de competição. É importante lembrar disso, e isso chega a todas as ditas classes sociais. E então, nós temos esse aspecto, muitas vezes, dessa hipervalorização, e de outra forma, muitas vezes, caímos nos castigos físicos, caímos em antigos padrões, porque perdidos a essa modernidade, a toda essa mudança que nós temos hoje na modernidade, nós passamos, então, a ver de outra forma o processo educacional, inclusive não entendendo e não compreendendo bem como é que é esse papel que nós temos como educadores. O importante é isso, sempre lembrar que nós somos os educadores, nós somos os adultos da relação. Mas será que somos mesmo? Há pouco tempo eu me encontrei uma pessoa querida que estava no supermercado e
e ela falava com a filha, né, e a filha teve uma daquelas crises de birra, e a pessoa então, essa pessoa querida dizia: "Calma Maria, calma Maria, calma Maria". E eu disse: "A tua filha também se chama Maria?" Ela disse: "Não, sou eu que me chamo Maria, né, eu sou Maria Alice". Ela tentava se acalmar para não bater na criança na frente de todo mundo, o que é algo frequente, não é algo distante. Eu, com tristeza, devo dizer que encontro profissionais no campo da psicologia, meus amigos, meus colegas, que muitas das vezes ainda usam de castigos físicos na educação dos filhos. É triste nós vermos isso, mas, de fato acontece, é importante lembrar aquilo que a Janice disse, enquanto nós não estivermos seguros, e compreendermos de que para educar nós não precisamos castigar, e aqui neste momento falando dos castigos físicos, vai ficar difícil nós, vermos isso. Mas isso é algo que culturalmente está, é importante lembrar que isso se faz na relação entre os casais, entre pais e filhos, entre irmãos. É muito comum, infelizmente, a questão da prática dos castigos. Bom, eu não sei se está sendo reproduzido aí está sendo reproduzida a tela, né? Aí nós temos uma foto que nós vamos falar agora um pouquinho sobre educação. Né? Essa educação que começou a mudar muito. É importante lembrar que no século XIX era comum o uso dos castigos físicos no processo educacional. E aí nós temos uma foto do acervo da Biblioteca Pública de Boston, que mostra então uma mulher com o filho no colo, chorando, ela com um sapato batendo né, na nádega da criança, o pai sentado ao lado, só olhando, e 2 filhos outros ali chorando. O castigo, muitas das vezes, vem sendo usado assim. A pessoa diz não ter paciência, essas crianças não me obedecem. E aí passam ao castigo físico, já que outras formas não há de lidar, diz a pessoa. É importante lembrar que educação ela não envolve uso de castigo. A educação, é importante lembrar que ela acontece por meio do exemplo, mais do que tudo o exemplo arrasta. E se nós não começarmos a mudar na forma de nós nos relacionarmos, nós teremos aqueles que ainda terão vontades de ir aos castigos físicos. A educação, é importante lembrar que ela exige esforço e tempo. E isso, muitas das vezes, no mundo moderno, em que todo mundo quer algo muito rapidinho, sem se esforçar muito, quem sabe até comprar, fica difícil para a pessoa compreender. E quando, muitas das vezes, na prática, ou seja, no consultório ou nas instituições educacionais em que eu circulo muito, e falo da necessidade de nós nos esforçarmos e termos o tempo para o processo educacional, as pessoas se sentem frustradas. Porque muitas das vezes o adulto de hoje, que meio que se tenta ficar um pouco jovem, esquece dessa questão do processo educacional dos filhos. Ter um filho é uma responsabilidade. Ter uma criança, cuidar de uma criança, educar uma criança é uma responsabilidade. E aí eu tenho que ser o adulto. Eu vi, por um lado, com felicidade durante o período de isolamento social, o ano passado, aquele período ali, final de março, início de abril, vi com felicidade, por um lado, as crianças e adolescentes me dando retorno que estavam felizes da vida com os seus pais dentro de casa, jogando canastras, jogando xadrez, fazendo uma coisa ou outra que fosse importante com eles. E ali pouco havia, então, quando há conversação, diálogo, muito pouco houve de repreensão, quando havia essa questão. Então, o tempo é fundamental. O esforço que nós temos no processo educacional é muito importante
importante, porque nós vamos estar atentos, nós vamos estar nesse processo que a Janice falou bem, da questão da escuta, porque escutar é diferente de ouvir. Você não simplesmente vai ouvir o filho, você vai escutar. A escuta, que vem do verbo auscultare, ela envolve a atenção com relação ao processo do ouvir. É se importar com o outro, é se colocar no papel do outro. A gente fala muito em empatia e a gente acha que empatia é só para usar com quem não está legal. Mas, na verdade, a empatia é esse processo no qual eu me coloco permanentemente no lugar do outro, onde eu faço esse exercício de ver como é que o outro pensa, com o que que o outro está sentindo, é perguntar a ele, é lidar com ele, o que vai fazer parte do processo educacional. Então, a educação, ela é promoção pelo desenvolvimento de potencialidades, que vão levar essa pessoa ao bem-estar, o bem-estar do ponto de vista físico, mental, social e na relação dessa pessoa com o meio. Educar também é dizer não. Não é simplesmente dizer sim porque eu escutei, não, é limitar os movimentos impulsivos, inclusive, ensinando as regras sociais, mas explicando os motivos. Daí algumas pessoas me dizem assim: "Mas Patrícia, há momentos em que o meu filho, por mais que eu diga, por mais que eu explique, ele continua fazendo". Converse sobre isso com ele. "Olha, eu já expliquei para você 2, 3 vezes isso. O que que está acontecendo que você não está fazendo?". E eles vão dar respostas. "Ah, mãe, é porque eu insisto. Ah, mãe, é porque. Ah, mãe, é porque eu não entendi direito". Então vamos explicar novamente. Aí está a importância da conversação e da escuta no processo de relação. É importante também nós valorizarmos, então, essa conversa como meio de comunicação. É fundamental. E é entender o que a criança deseja e afirmar que há situações que não podem ser atendidas ou que existem outros caminhos. Isso também faz parte do processo educacional. É entender, é ouvir, escutá-la, e a criança que é escutada, ela dá o retorno no processo de escuta também. Isso é muito importante nós lidarmos, em compreendermos, desculpa. Frequentemente eu vejo algo muito bom hoje no dia a dia, que as pessoas dizem assim: "Eu sou a tua mãe", e muitas vezes o filho diz: "E daí?". Como se essa fala do pai e da mãe fosse um sinal de que ele fosse alguém superior, e é essa questão a qual nós vamos quebrar. O que não quer dizer que não vá haver uma autoridade. A autoridade que se dá pelo exemplo, pelo papel educacional, mas não ser mãe e a partir daí eu tenho que, obedecer como um cordeiro àquele que falou. É muito importante nós lembrarmos disso quando nós, falamos em educação. E muitas das vezes o adolescente ou a criança ainda me diz: "E aí que ele é a mãe?". Eu sou o filho. Meu pai, minha mãe me cobram respeito, mas eles também não me respeitam. Eles me batem, eles me xingam, eles me dizem tantas coisas que eu não gosto de ouvir, tantas coisas que me ferem tanto. Aí eu lembro nesse momento, de uma fala do consultório em que há alguns dias eu ainda estava trabalhando a questão de uma determinada situação lá de uma adolescente, e eu perguntei pelo pai. Perguntei à irmã pelo pai, e isso é algo muito importante, porque a gente, muitas das vezes, no próprio trabalho em consultório, alguns especialistas, a gente lava as mãos para a família. O problema é esse, o problema está aqui com essa criança que isso, esse adolescente que isso. E nós deixamos de desenvolver atividades com a família. E chamando e conversando com a irmã, eu disse: "E cadê esse pai? Cadê esse pai para conversar com essa moça?".
E aí veio então a fala da irmã: "O pai não tem condições emocionais de lidar com a mana". Eu digo: "Mas por que que não tem condições emocionais?". E eles me narraram. Meu pai, quando era criança, teve uma educação muito rígida. Ele é uma ótima pessoa, ele é uma boa pessoa, aí entra naquilo que a Bianca colocou, né, olha, ele teve uma educação muito rígida e mesmo assim ele é um homem trabalhador, ele é honesto, eu estou aqui, estou bem. E daí quando eu fui ver na educação rígida, esse pai quando criança, quando fazia alguma coisa, além de apanhar, ele era amarrado numa árvore sem comida. Esse pai não está distante do que das nossas idades aqui, da minha idade pelo menos não, né, de muita gente aqui, talvez esteja, mas esse pai tem 50 anos. E aí talvez ele vai dizer que as surras valeram por algo. As surras valeram para ele ser honesto, trabalhador, cumprir com seus deveres, ter a sua família. Mas as surras dificultaram muito a sua relação com as demais pessoas. E o que que importa para gente? Afinal, o que que importa é nós vivermos bem ou termos X ou Y. E isso nós vamos nos defrontar ao longo da vida. Bom, na busca muitas vezes de um processo educacional bom, na busca de muitas vezes eu procurar me relacionar bem, eu uso de castigos e os castigos são muito comuns. Só que o castigo ele envolve a violência, que também acontece por meio do exemplo. E o que que é a violência? A violência é o uso inadequado desse instinto que todos nós temos, que é a agressão. Mas daí a agressão usada para consigo mesmo ou com o outro, que no caso é o adolescente ou a criança. Quando você pode usar tranquilamente do instinto de agressão para escutar alguém, para conversar com ele, para dizer que você se sente magoado, triste, para dizer que, isso não me soou bem ouvir, me deixou com raiva. A gente usa desse instinto para falar, o que é diferente de violentar alguém, de transgredir a um direito, ao corpo, ao respeito, à camaradagem, ao amor que nós colocamos como necessidade entre nós. Além disso, a violência, ao contrário do que se pensa, ela expressa uma impotência, porque é o indivíduo que é impotente para conversar, é o indivíduo que se vê impotente para, diante de uma criança ou adolescente que questiona, sentar, conversar, explicar o porquê e mesmo assim ainda ter autoridade junto ao outro. Quando nós usamos da violência, nós levamos a criança ou adolescente ainda a algo pior, a replicar a violência também com as outras pessoas, seja conosco ou com os demais. Alô, estão Oi, ouvindo? Patrícia, caiu? Tudo certo? Tudo certo. Oi, caiu? Não, Não, nós. não, tá tudo certo. A gente só não conseguiu realmente ver tua apresentação, mas acho que não há Posso problema. continuar? Pode, Você claro. pode, deve. Tem meia hora ainda aí pra gente terminar. Então tá, vocês não estão conseguindo ver a apresentação? Não. Não. Ah, então tá. Então eu vou retomar aqui, vou estar, normalmente aqui falando com vocês. Desculpa porque cortou aqui, de repente acho que caiu um pouquinho aqui na minha internet. Desculpa a todos. Bom, retomando, então a questão da violência, ela acaba trazendo claro essa questão de que
da impotência dos adultos diante de uma criança, né. E aí que nós falávamos também a dificuldade, porque ela acaba fazendo com que você replique isso com os outros. Além disso, a criança, ela se inibe e se comporta de modo passivo em muitos dos relacionamentos e nos relacionamentos com pai e mãe, em função da questão do uso da violência. Ela deixa de dizer o que ela sente, ela deixa de dizer o que ela pensa, ela acaba estancando aí o desenvolvimento da personalidade dessa criança. Além disso, nós temos, e aí sim colocado pela ciência, um aumento de chances de comportamentos de risco no futuro e o desenvolvimento de transtornos mentais. Isso nós conseguimos comprovar pela questão, cientificamente, aqueles que usam da força física no processo educacional. E é interessante porque essa fala, como diz a Bianca aí, ela diz assim: "Ah, mas eu até hoje, eu". Será que essa pessoa, ela pergunta para os outros que convivem com ela se ela é uma pessoa violenta ou não? Se ela é uma pessoa agressiva ou não? Porque é muito fácil, nós falarmos de nós, mas nós não vemos o que o outro tem a dizer de mim como pai, como mãe, como esposo, como esposa, dentro dos vários papéis familiares que hoje nós temos, diferenciados. E, na verdade, não há estudo científico nenhum que, de fato, prove de que nós seremos melhores passando aí, então, pela questão da violência. É importante lembrar que castigar não é educar, como disse anteriormente a Janice. Eh o processo educacional é de desenvolvimento da pessoa. E aí nós entramos numa esfera outra, que é a questão do corpo, do nosso corpo. O nosso corpo, ele é sagrado. Não partindo aqui para uma visão, religiosa, mas na visão espiritual, hoje a ciência vem nos trazer da necessidade de espiritualização, que é compreender o meu objetivo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. O nosso corpo, então, é no corpo que nós marcamos as nossas memórias, é no nosso corpo que nós marcamos o afeto. Por que nós adoecemos em meio à pandemia com distanciamento social? Porque nós não podemos mais nos tocar. E o toque, ele favorece o desenvolvimento de uma série de hormônios, os quais são essenciais para que nós possamos sentir o prazer, para que nós possamos nos sentir satisfeitos. E por isso que o toque é fundamental e é tão importante para todos nós. E é por isso que um bebê, ele chora, para que o pai e a mãe possam pegá-lo e acalentá-lo, e aí ele poder se desenvolver não só física, mas emocionalmente também. Agora vejamos a violência que muitas vezes nós imprimimos quando nós passamos a então violentar esse corpo. Passamos a violentar o corpo desta criança, deste adolescente, quando não muitas vezes nós ainda sexualizamos o corpo, que é muito comum aí também entre as pessoas acabar sexualizando esse corpo. Um corpo que é tão importante e que durante muito tempo, e como está atrelado muito a uma visão religiosa, durante muito tempo ele foi mortificado. E aí nós passamos a compreender um pouquinho por que ainda entre nós existem os castigos físicos. Quantas e quantas vezes, a partir das religiões no passado, porque mesmo as religiões na modernidade, as várias, orientais e ocidentais, já vêm se modificando, mas mesmo entre religiões orientais e ocidentais, nós vimos a maceração do corpo, o bater no corpo, macerar o
corpo, mutilar o corpo como uma forma de evolução. Como se castigar o corpo físico fosse auxiliar a pessoa a se desenvolver emocionalmente. Mas é isso que nós temos? O que de fato faz com que a gente se desenvolva? É o castigo físico? É a maceração do corpo? Será que é isso que eu acredito? Tanto é assim que essa questão dos castigos físicos invade várias áreas do relacionamento. E quando nós falamos em castigos físicos às crianças e adolescentes, nós falamos aos castigos físicos ao qual nós nos impomos. Nos impomos no dia a dia, na relação. Quantas e quantos acreditam que trabalho é apenas aquele que é suado? E é aí que nós encontramos tantas e tantas variações desses castigos físicos. A ciência, quando vai então estudar os castigos físicos, nos diz claro, a comunidade científica, que vem estudando a questão, por exemplo, da surra e a sua relação com a saúde mental na vida adulta, de que ela só dificulta a saúde mental. No ano de 2020, no ano de 2000, a Organização Mundial de Saúde chamava os profissionais da saúde para dizer-lhes de que estava acontecendo algo muito importante, porque era algo que não estava legal na nossa sociedade. Os políticos não estavam bem, os homens, as mulheres, pais, mães não estavam bem, a sociedade como um todo não estava bem. E diante disso, nós teríamos o desenvolvimento acentuado de transtornos no campo emocional, de depressão, de ansiedade, de estresse, de bipolaridade, de hiperatividade, de dislexia, de surtos de suicídio, como nós temos na modernidade. Claro que essa questão ela vai envolver um estudo maior e que nós tenhamos uma compreensão maior desses aspectos e do quanto o papel do pai, quanto o papel da mãe é fundamental no dia a dia para que a gente possa evitar esses transtornos no campo emocional. Não há culpados aqui, não há, porque a culpa ela envolve castigo. É uma visão muito comum. Se eu sou culpado, é porque eu tenho que ser aí, então, castigado. Nós temos isso muito claro na fala das crianças e adolescentes que vêm dessa forma. Mas é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como mãe em fazer o meu papel como mãe, em alguns casos até como pai. Muitas das vezes há mães que também têm um papel paterno, mesmo não sendo pais. E isso acontece da mesma forma com alguns homens, principalmente nas famílias monoparentais, muito comuns no dia a dia. Agora, todos esses estudos da comunidade científica, eles nos auxiliaram, então, a embasar uma decisão da qual 53 países, incluindo o Brasil, vêm buscar formas de coibir os castigos físicos no processo educacional. De uma forma ou outra, vem dizer que usar do castigo físico não auxilia no desenvolvimento da saúde do indivíduo. Isso é muito importante que todos nós tenhamos claro no processo educacional. E aí, então, eu gostaria de encerrar
falando da importância desses diferentes papéis, da importância da nossa família que se modernizou e se modificou tanto na atualidade. Da nossa família que exige, porque os tempos mudaram, e isso é muito importante lembrar, e com um tempo diferente, claro que nós não vamos ter mais a mesma educação. Nós não vamos mais usar do autoritarismo no processo educacional. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar as nossas crianças à mercê de qualquer coisa, à mercê das instituições, à mercê das instituições escolares que vêm o tempo inteiro chamando a atenção dos pais para o que nós vivemos agora, dessa necessidade que nós temos de nos voltar e ver, escutar os nossos filhos. Isso é fundamental. Eu me perdi aqui no tempo, eu sou meio perdida, tá? Então vocês... Oi, André? Estou. Beleza. Ótimo, ótimo, obrigada. Essa mudança que nós tivemos ao longo do tempo no processo educacional, ela vem acontecer por volta principalmente da década de 50, 60, na qual nós saímos de um modelo do qual era pai, mãe e filhos. Nós, vendo isso na sociedade na qual nós estamos inseridos, nós víamos então que os pais sim usavam muitas das vezes dos castigos físicos, mas mais do que isso. Quantas falas existem de que a pessoa dizia: meu pai só olhava para mim e eu já sabia. Meu pai só olhava de canto e eu já sabia qual era o que eu deveria fazer, ou o que eu não deveria estar fazendo, vamos dizer assim. Isso modificou muito, porque este padrão começou a modificar também com a própria revolução que nós mulheres passamos, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com o uso da pílula. É importante lembrar que os pais tinham que ter mais autoridade também para com os filhos, porque não havia uma programação das famílias. O meu avô, por exemplo, teve 17 filhos. Eu conheço casos de pessoas que tiveram 20, 13, 9. A família, quando tinha 5 filhos, era uma família pequena. Então, muitas das vezes se apelava a esse como um recurso pedagógico, quando não o é. Isso não é recurso pedagógico, não é recurso educacional abatido. Nós sabíamos que, inclusive, as escolas, a professora na escola poderia utilizar da palmatória ou de outros castigos físicos com os filhos. O que veio modificando, mudou muito, com a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher tem sim, e ótimo, nós mulheres podemos desenvolver as nossas atividades profissionais, mas no momento em que eu planejo ter uma criança, e no momento em que eu quero ter um filho, mais do que tudo, a conversação sobre qual o papel dessa criança na nossa família, como nós vamos fazer para educar, como nós pretendemos nos relacionar com essa criança, é algo muito mais importante. Ter um filho hoje, diferentemente talvez do que para minha avó tenha sido ter os últimos filhos dela, que já esperava não ter, vamos dizer assim, é um evento. Você faz um evento para um chá de bebê, você faz um evento
para o nascimento da criança, você faz um evento, hoje se faz inclusive mesário, né? Que é o aniversário do mês, você posta aí uma foto, você vai valorizando esses momentos como festa, ligados muito à questão do consumo, ao do pronto. Mas o que eu tenho feito de fato no desenvolvimento dessa criança? Qual o meu papel com essa criança? O que de fato eu, como mãe, venho desempenhando, ou eu, como pai, como a gente vem se cotizando para que a gente possa, de uma forma ou outra, ter uma afinidade no processo educacional. É óbvio que nós não vamos ser nunca iguais no processo educacional. Nunca, nunca vai ser assim. Nós somos seres diversos, e isso que a partir dos anos 60 nós ganhamos essa possibilidade da diversidade. Se a família deixou de ser pai, mãe e filhos e passou então a ser composta de diferentes formas, isso também é bom para nós. Por outro lado, se relativizou o papel educacional, se relativizou o papel do pai, da mãe. A criança passou a ser delegada o processo educacional muito às instituições escolares. Muitas famílias acreditando que a escola é que cabe educar o meu filho. A escola está inserida no processo educacional, mas ela acaba sendo secundária diante do contexto familiar. E quando não, muitas vezes, nós encontramos aí ainda os castigos físicos nas instituições educacionais. Digo com pesar que na educação infantil, de 0 a 6 anos, envolvendo aí os berçários maternais, as creches, nós ainda temos o uso do castigo físico. Quando eu digo isso, algumas pessoas se apavoram, eu digo, é fácil. Se a criança faz uma coisa errada, ela vai para a cadeirinha do pensamento. E esse é um castigo físico. Um dos mais difíceis para as crianças pequenas, porque ficar sentado e, quando muitas das vezes, virado. Deixar de ir ao recreio, perder o recreio, ainda é para muitos um uso, um recurso em instituições educacionais. E todos nós não dizemos nada às instituições educacionais que têm os nossos filhos e têm essas regras. Eu costumo tentar colocar em prática aquilo que eu falo. E por isso eu eduquei os meus filhos sem castigos físicos, inclusive sem cadeirinhas dos pensamentos. Mas foi muito difícil, eu não encontrei escola para os meus filhos quando eram menores que não houvessem essas regras. Mas conversava sempre com os professores a respeito disso e o que gostaria que eles conversassem comigo. Uma vez eu me deparei com meu filho de 6 anos, quando fez algo, deixou cair algo no chão, e eu disse, filho, vem aqui, pega um pano e vai limpar. Porque essa é a consequência da ação. E esse deve ser o processo educacional. Se meu filho deixou cair o leite na mesa, na toalha, ele vai limpar. Eu vou ajudar ele vai aprender a limpar ali. Se ele é desastrado, se esse menino é desastrado, se esse menino não tem jeito, vou dizer isso para ele. Ele com o tempo ele vai saber que ele nem sempre usa tão bem a xícara quanto os outros. Mas o meu filho deixou cair no chão algo e eu disse, filho, junta ali, acho que era tinta, inclusive. Filho, junta ali. E dentro de pouco, a criança de 6 anos pegou e foi para um canto do meu quarto. Eu disse, meu filho, o que tu está fazendo aí? Eu estou no castigo, mamãe. Como assim castigo? A mãe não usa castigo. Mas lá na escola tem castigo, mãe. E toda vez que eu faço algo errado, eu tenho que ir para o castigo. Meu amor, você não fez algo errado. Você deixou cair algo da sua mão. Isso acontece, isso às vezes não acontece com a mamãe, acontece.
E se eu fizer de novo, daí eu vou para o castigo? Não, você não vai para o castigo. Até porque a mamãe está conversando com você e com certeza você vai cuidar mais da próxima vez que você estiver com uma tinta na mão. A educação exige conversa. A educação exige diálogo. A educação exige nós estarmos atentos ao que vem acontecendo. E é necessário esse esforço de todos nós na escuta dessa criança, na observação dessa criança. É fundamental que nós compreendamos isso. É fundamental que nós possamos ouvir as músicas que muitas vezes nós consideramos horríveis dos nossos filhos. Aqueles jogos que nós não gostamos. É somente sentar do lado e dizer, tá, mas que personagem é esse? E agora o que você vai fazer? Ah, entendi. E você vê daqui a pouco seu filho saindo do quarto e feliz da vida dizendo, sabe, pai, aquele jogo tal, tal, tal que eu estava jogando. Ah, sei! Pois é, eu consegui ganhar nele, eu isso. Você vê uma transformação nos filhos quando você passa a escutá-los. Quando você escuta as mesmas músicas que eles, e daí você vai pôr as suas músicas e diz, ai, pai, essa música não é boa. Eu disse, filho, porque nós não vamos ser também hipócritas, porque eles nos perguntam, gostou da minha música, pai? Às vezes, olha, não é bem o som que eu curto. Se você quiser, eu apresento para você as músicas que eu gosto. E aí um ouve a música do outro. E é esse o processo através do qual nós vamos envolver a questão educacional. Fazermos uma música que venha a partir do canto de um, de outro, das notas de um, de outro. Ninguém maior, ninguém melhor, mas todos nós partes desse processo que é a família que se diferenciou muito do que era no passado. A família do passado era aquela família a qual era mantida por laços sanguíneos, a qual não se constitui mais a família de hoje. A família de hoje é a família que se mantém pelos laços afetivos, não sanguíneos, a qual cabe dar o suporte afetivo um ao outro. E que no processo educacional, cabe a mim que penso em ter um filho, que planejo meus filhos, que tenho os meus filhos, porque muitas e tantas vezes na vida, quantas vezes na vida vão acontecer situações as quais eu não programei? Mas eu vou aprender a lidar com essa situação da melhor forma possível. Buscar os profissionais que possam me auxiliar a melhor compreender essa situação e como eu posso lidar com ela. É assim que a família de hoje, ela tem esse papel fundamental, que é dar o apoio afetivo um ao outro. Senão não há razões de nós estarmos juntos. E quando isso deixa de acontecer, as famílias vivem de uma forma tão difícil, tão violenta. Então, quando nós passamos a questionar os castigos físicos, é retomar a nossa história. É retomar a forma com que nós vivemos, as nossas formas de lidar com o outro, aquilo que eu espero, porque grande parte das vezes eu acabo castigando aquele que não se comporta como eu gostaria. Mas o meu marido não vai se comportar da forma que eu gostaria, meu colega de trabalho, o meu filho. E assim a gente vai disseminando sem querer, às vezes, sem uma reflexão maior da vida, uma cultura de violência. Porque o meu colega que não se comporta como eu quero, eu faço uma fofoca dele no trabalho. Eu castigo ele também. Eu castigo ele psicologicamente, porque eu não posso castigá-lo fisicamente.
porque se eu pudesse, eu faria. O meu professor, às vezes, que não lá está como eu gostaria, eu também faço as minhas repreensões. O aluno vai lá e acaba arranhando o carro dele, fazendo uma coisa ali, é um bullying ali. Então, nós temos continuamente a questão da violência ainda inserida no nosso dia a dia. E com os filhos, é mais fácil chegar em casa, mais fácil parece chegar em casa e bater nos filhos para que eles se comportem. E naquele dia, teve remédio, assim, aqueles dias eles dormiram, que era uma maravilha. Você conteve ele naquele dia. Isso não garante que ele vai deixar de fazer o que faz, vai passar a compreender o porquê da necessidade de ter hora para dormir, de ter hora para acordar, de a gente poder, volta e meia, flexibilizar, assim, essas horas, de a gente compreender da necessidade da escola, da necessidade que nós temos aí de desenvolver as nossas tarefas. São coisas tão simples que eu estou falando aqui, mas tão necessárias no nosso processo educacional, nós conversarmos sobre tudo isso. E é porque isso não é conversado que nós chegamos ao ponto daquele pai que eu falei, e com 50 anos passava por castigos físicos extremos e que hoje se vê sem condições emocionais de conversar com uma filha adolescente sobre um processo de namoro que ela está tendo. Quero, então, agradecer esse momento aqui que estou com todos, dizer que este é um tema muito importante, fundamental em nossas vidas, o qual todos nós devemos tratar, de que, de forma diferente, tanto eu, quanto a Janice, a Sharon, a Bianca, a Xana, o Gui ou o André, estamos aqui falando sobre esse tema. E que essa diversidade ela é muito importante, porque é a diversidade que vai mostrar o quanto isso é possível, sim, no processo educacional. O quanto nós podemos viver bem, sem violência e, de fato, dando o apoio emocional, afetivo, que tanto nós precisamos para viver bem. É isso. Patrícia, a gente agradece, né, a tua participação. Eu estava aqui vibrando ouvindo as tuas falas. É um dos temas assim que eu gosto muito, né, e venho desenvolvendo aí no meu trabalho também. E a gente fica empolgado, né, para falar mais e mais e mais. O tempo é curto, a gente não tem muito tempo para estar se estendendo, né, e debatendo ainda mais sobre isso. Mas as tuas falas foram maravilhosas. Realmente a Cíntia, né, nossa colega aí, fez um convite muito bom e a gente está muito feliz com a tua presença aqui. Nós tivemos algumas perguntas ali no chat. Ah, legal. Mas, primeiramente, eu acho que eu vou me apresentar, porque eu cheguei atrasada por problemas, né, de conexão aqui. Acontece ao vivo, né? Então, primeiramente, eu me apresento aí para quem não me conhece. Eu sou Xana Wolff, eu sou coordenadora do SEDECA, juntamente com a Bianca e com o André. Acabou que eu entrei um pouquinho depois por essa questão de conexão. Mas a gente fez todo esse trabalho aí, né? Estávamos reunidos aí há semanas para trazer, né, essa conexão realmente, essa fala que quando a gente escuta o coração até acelera e bate mais forte, né? Porque é muito importante a gente falar sobre isso e ter certeza, né, que a punição com uma criança, ela não vai trazer o respeito, ela vai trazer somente o medo, né? E a gente precisa reforçar isso, porque o que nós, pais, mães, ou enquanto sociedade queremos de uma criança, né, não é o medo, né? A questão do respeito mútuo, a gente respeitar aquela criança que está se desenvolvendo e também ter o respeito pelo desenvolvimento dela. Então, a gente tem que ter consciência disso, temos que acabar com as nossas crenças
crenças aí limitantes que limitam tantas, né, das nossas ações referente à criança no seu desenvolvimento, que o cérebro dessa criança ela está em desenvolvimento a todo momento, então a gente precisa reforçar isso, né, e através dessa conexão com o adulto de referência dela, que ela vai se desenvolver de forma saudável. Eu vou ler a pergunta que foi feita aqui, deixa eu só encontrar aqui só um pouquinho. Foi a Patrícia Alves que fez uma pergunta ali no chat, né? Como mudar essa cultura que, infelizmente, se faz presente em nossas famílias? Foi uma das perguntas que a Patrícia fez, né? A gente sabe que muitas dessas questões que surgem, né, da punição, do castigo físico, mental e tantos outros, vêm culturalmente dentro da sociedade. Hoje ela se faz, né, presente e a gente está aí batalhando para que se desfaça isso tudo, né, trazendo aí outras oportunidades. Eu digo que a nossa geração de pais e mães hoje é uma geração muito abençoada, porque nós temos aí conexões onde a gente pode buscar outras informações, né? Informações que talvez minha mãe, meu pai, meus avós não tiveram, mas que a nossa geração tem um outro viés para educar seus filhos, que hoje tem acesso às redes sociais, a profissionais que estão aí disponibilizando gratuitamente nas redes sociais essas informações. Então, não tem por que estar punindo criança fisicamente, né? Não é nem aceitável no momento que a gente vive. Então, a pergunta da Patrícia foi essa, né? Como desfazer essa questão cultural tão presente nas famílias? A pergunta da Patrícia eu considero importante e, ao meu ver, tem uma visão muito particular de que isso vai acontecer em toda a cultura no momento em que nós passarmos, de fato, a utilizar melhor as instituições educacionais que nós temos, como as escolas, os postos de saúde e outras instituições, aí como nós temos aí na rede de apoio social, para que a gente possa levar essa discussão, essa conversação com as pessoas. E nós temos leis, por exemplo, que falam da necessidade de psicólogos nas instituições educacionais, mas isso fica no campo ideológico. Quando eu trabalhava em instituições escolares, nós tínhamos grupos. Eu lembro de uma comunidade que eu trabalhei, em que minha luta era para que as pessoas não espancassem os filhos, né? E aí as pessoas diziam assim, mas que comunidade é essa que você trabalhou? Eu trabalhei em comunidades em várias pessoas com vários, vamos dizer assim, níveis de instrução escolar e também com uma renda salarial diferenciada de uma para outra, e às vezes ao mesmo tempo. O que eu sempre percebi que há de diferente na família do pobre e de quem tem uma condição financeira melhor, é que na casa do pobre não tem muro e não tem parede. Que acontecem violências muito semelhantes. Mas nós temos um preconceito muito grande, nós achamos que pela pessoa ter dinheiro ou pela pessoa ter um determinado estudo, a pessoa ela vai ter uma educação, uma cultura diferente com relação aos processos educacionais. E, de fato, isso não acontece. Então, é muito importante, eu considero, a gente tem que começar a fazer isso, que eu lembro que quando fazia na escola, fazia grupos para a gente conversar. Por que é difícil educar? Às vezes era o tema da noite, da reflexão. Por que é difícil educar? Sem ser repreendido, porque muitas das pessoas também têm que se sentir à vontade para poder dizer que ainda usa do castigo físico na educação com os filhos. Para você chegar ao ponto de conseguir dizer isso e colocar para o grupo e a gente poder conversar como é que a gente pode educar sem ser dessa forma. Daí a pessoa começar a relatar como é que ela anda estressada emocionalmente, você poder encaminhar ela para um psiquiatra, se necessário, para um psicólogo,
toda essa rede de profissionais que hoje nós não temos ainda, de fato, vinculados como direito na na saúde no dia a dia. A saúde mental ela é desprezada ainda, e ela tem que andar junto com assistentes sociais, ela tem que andar junto com profissionais da área do direito, ela tem que andar junto com pedagogos. Enquanto nós separarmos corpo e mente, nós ainda vamos continuar encontrando essas dificuldades. É isso. Não sei se Ótima você fala. entendeu. Não, bem esclarecedor. Eu também acredito muito nisso, né? A gente reforça bastante essa questão do trabalho em rede, né? Eu costumo falar que hoje a gente tem os conselhos de direito, a gente tem as escolas, saúde e assistência, mas cada um trabalha no seu quadrado, né? Cada um faz o seu trabalho. Eu estou atendendo a criança dentro da área da saúde, né? Mas o contexto é geral. Um dos exemplos que eu falo geralmente é, por exemplo, o conselho de assistência, né? Eles trabalham família, criança, idoso, a mulher, né? E por que não tem conexão com o conselho de mulher? Por que não tem conexão com o conselho da criança e do adolescente? Por que não tem conexão esse conselho com a educação? Né? Cada um fica geralmente dentro dos municípios, dentro do seu quadrado, e não há uma rede de fato. Eu sempre brinco que é uma rede furada, né? Onde cada um vai cuidando do seu e não há uma conexão. E a gente precisa fortalecer e debater isso muito mais, né? E levar isso muito mais presente para os diversos níveis, não ficar só dentro da política de assistência, né? Porque a gente tem que atender as famílias que estão em vulnerabilidade social. A questão de vulnerabilidade, eu também falo, não é a criança vulnerável. Criança é vulnerável em qualquer nível social, né? Ela pode ser vulnerável de várias formas. E a gente precisa reforçar muito isso e debater muito isso, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que a criança precisa da conexão, mas aí quando tu fala para um pai, para uma mãe, mas o teu filho precisa de conexão, mas eu dou conexão, né? Eu sou uma mãe, um pai presente, mas presente de que forma, né? Se você perguntar para o seu filho, né, se ele se sente seguro para te falar algo, tu acha que ele vai conseguir responder para ti que sim? Eu falo tudo abertamente para o meu pai e para minha mãe. Ele tem essa segurança de chegar a você e falar isso. Então, é um processo que a gente vai transformando desde a infância. Eu sou uma pessoa eu sou militante da primeira infância, né? Então, quem trabalha comigo aqui dentro do SEDECA sabe, eu reforço muito a questão que a gente precisa fortalecer muito a primeira infância, né? Mas quando eu falo primeira infância, não é só a criança, porque daí quando eu falo primeira infância, todo mundo olha para mim e diz, mas é a criança, né? Não, não é somente a criança, é a base dessa criança, que são os educadores, que são o pai e a mãe, que é a sociedade que atende essa criança, é um contexto geral, né? Então, quando a gente vê uma criança sendo maltratada, né? Mas eu não vou me meter porque é uma questão de pai e mãe, a mãe e o pai resolva, né? No mercado, eu sou a pessoa que para no mercado muitas vezes, quando uma mãe está com uma dificuldade, com uma criança chorando, eu vou e pergunto, você precisa de ajuda? Você quer que eu pegue um pouquinho ele para você passar compra, alguma coisa, né? Já teve pai que não gostou, que quase me empurrou para fora, mas eu vou e pergunto, né? Porque às vezes é uma questão que está passando por alguma dificuldade e na hora do nervosismo não consegue atender aquela criança e acaba descontando. Ali mesmo no mercado acaba agredindo a criança na frente dos outros, né? Uma humilhação para aquela criança. Então a gente tem que ver todo esse contexto também. Então, só para reforçar, né, que nós temos que ter essa rede muito unida, muito fortalecida, e a rede é todos nós, é a sociedade como um todo, né? Bianca, eu acho que a Bianca também tem perguntas para fazer. Eu vou passar para a colega agora. Bom, primeiro, parabenizar a Patrícia pela fala, assim, né? De uma clareza e colocou coisas assim que conseguiu juntar tudo que eu, pelo menos, sempre pensei, não necessariamente consegui verbalizar de uma forma extremamente assertiva, né? Mas durante a tua fala me trouxe alguns pontos, assim, né? Primeiro, eu lembrei de Paulo Freire, né? Que nos coloca lá que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? E depois lembrei, no mais popular, de uma cena de um filme, de uma comédia,
nacional de Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, onde a dona Hermínia e a irmã dela, em uma certa cena, não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas elas estão na sala, ambas fumando e reclamando dos filhos. Porque a gente dá o exemplo e agora essas crianças resolveram beber, não sei o quê, não sei o quê, né? Aí tu fala do exemplo, me veio essa cena na cabeça. E aí também, durante a tua fala, existe uma questão assim que a mim me arrepia quando eu escuto, que é a questão da obediência. Inclusive, no nosso texto de abertura ali inicial, eu fiz questão de colocar, né? Da expectativa que os pais têm do que seja um bom comportamento e obediência, né? E aí tu trouxe isso, né? Por que eu tenho que te obedecer? Porque eu sou tua mãe ou porque eu sou teu pai? Quando muitas vezes a ordem não faz sentido algum para aquela criança, né? E aí, talvez tu puder falar um pouquinho mais sobre isso depois. E uma outra questão é: criei todos os meus filhos do mesmo jeito, mas um teima em não obedecer, ou um teima em repetir, digamos, os comportamentos que não são esperados, né? E aí a gente esquece que criar todo mundo igual, ninguém é igual, né? As pessoas são diferentes. Então isso também não deixa de ser um tipo de violência. Então, se puder talvez colocar um pouco mais com relação a essa questão obediência e exemplo, enfim, né? E como a gente muda isso, né? Porque, perdão, é muito difícil a gente olhar para o nosso comportamento e ver que ele não é apropriado nesse lugar de mãe e de pai, né? E isso é tão interessante que, ao analisar um bebê, quem está próximo da maternidade, sendo mãe ou estando próximo, né, convivendo, sabe que desde o momento que aquela criança pega o bico do seio, um filho é diferente de outro, né? E é de uma mãe super simples, que eu aprendi algo muito importante. Ela dizia sempre para mim assim, uma senhora numa comunidade, que eu trabalhava numa escola, com um grupo de pais, ela dizia assim: meu trabalho praticamente na escola, para falar a verdade, é com um grupo de pais que eu gosto muito, porque a gente vê uma diferença muito grande daí com as crianças, que é: meus filhos são como os dedos da minha mão. A minha mão é uma, mas cada um é um diferente do outro. E eu achei fantástico quando eu ouvi isso dessa mãe, de uma pessoa muito simples, mas com essa sabedoria do simples que nos auxilia a melhor compreender. Ela dá aí o direito de cada um ter a sua personalidade, a sua forma de ser. Porque mesmo nós utilizando os mesmos princípios, e isso é muito importante, qual é o meu princípio educacional? O que o tem como objetivo educacional com esse ser? A gente tem que ter isso claro, a gente tem que conversar sobre isso. Corrupção existe no país porque nós somos corruptos dentro de casa. Há corrupção o tempo inteiro no processo educacional. E o tempo inteiro se usa da questão da corrupção. E daí a gente estranha isso no campo da política. Mas o político que chega lá, ele passou por uma família, ele foi educado, ele passou por esse processo, né? Então, a gente pode achar que cria todos iguais, mas mesmo o pai que às vezes eu vejo que diz que cria todos iguais, é aquele que diz: você tem que ser bom como seu irmão, que é em matemática. Meu Deus! Daí o João, quando vê falar do irmão que é bom em matemática, ele se sente mal, ou fica com raiva do irmão. E depois que o pai e a mãe saem, vai lá dar uns petelecos no irmão, para se vingar também, porque é o que ele está acostumado no processo educacional. Ou ele se sente muito mal porque ele não é tão bom em matemática. Mas quando eu vou ver essa criança, ele é excelente em artes, ele é excelente em música, ele é excelente em educação física. E por que nós temos que ter um padrão?
E aí é o esperar que o outro seja de determinada forma, né. Eu lembro quando o meu filho mais velho estava no atual 6º ano, né, antiga 5ª série, vamos dizer assim, para a gente ter uma referência de idade. E ele chegou para mim e diz: "Mãe, por que que todos os meus amigos querem ser médicos e só eu quero ser policial?". Ele falava de todos os meninos e todas as meninas da classe onde ele estava. Fizeram lá uma brincadeira e todos queriam ser médicos, daí ele se achou diferente da turma, né. E confesso a vocês que foi difícil para sentar e explicar que muitas das vezes os pais esperam que os filhos tenham determinadas profissões. E ele não acreditava nisso. Todos nós aqui que amamos aquilo que nós fazemos, nós dizemos o quanto é bom ser psicólogo, o quanto é bom ser administrador, o quanto é bom ser assistente social, o quanto é bom ser um advogado, um professor. Eu sou professora também, sempre fui, eu amo ser professora, né. É motivo de orgulho para todos nós termos as nossas profissões. Ou não é? Ao ponto de nós queremos que os nossos filhos tenham aquela profissão que nós achamos que seja aquela que nós gostaríamos de ter culturalmente, socialmente. Nada com relação aos meus amigos médicos, aos nossos irmãos médicos aí de profissão, que têm, às vezes, tem um retorno financeiro mais adequado àquilo que fazem, como nós, às vezes, gostaríamos de ter. Mas nós podemos ser muito felizes fazendo o que nós fazemos. E aí eu tive que explicar para o meu filho que muitas das vezes os pais não gostam muito do que fazem, acham que determinadas profissões são melhores. E por isso diziam, não fiz questão de levantar a questão salarial, porque tão já falada na nossa sociedade, né. Então nós aí passamos a propiciar visões diferentes educacionais. Eu sei que é uma visão educacional diferente, né, e é muito bom ter filhos, um contador, outro agrônomo, outro em processos gerenciais, outro artes e outro que ainda não sei o que vai fazer. É muito boa essa diversidade. É muito bom também se fosse todo mundo professor. Eu ia amar, mas é você ter a sua personalidade, o seu jeito de ser. E quando a gente está em família, o quanto é bom isso. E isso não vai acontecer com violência. Violência não leva ao desenvolvimento de potencialidades do indivíduo. Ao contrário, leva a restrições e a dificuldades muito grandes que se guardam aí no coração. É isso? Exatamente. A gente recebeu também ali no chat, né, uma reflexão. A Rossandra, ela colocou, né, que ela foi ler uma história para os alunos dela, é uma contação de um livro, Lanina Menina. E ela contando, né, para a turma do 2º ano do ensino fundamental, a história da menina, e parece que a menina na historinha vai dormir na casa de uma colega, né? Eu vou ler como ela colocou, né? Na história, a Lanina vai dormir, foi convidada para passar a tarde na casa da sua amiga Joana. Quando a mãe chega para buscá-la, ela não quer ir, resistindo. Então a mãe, né, com muita paciência, vai e conversa com a filha de forma serena, e de repente uma aluna suspira no fundo da sala, enquanto a professora contava a história, né? Ela suspira, falando lá no fundo que a contação, e parou a contação, né? Eu queria que a minha mãe fosse assim. Né? Porque muitas vezes as mães não têm paciência, né? A gente brinca muito, né? Fala muito assim. Eu costumo dizer bastante, né? Com as turmas com que eu faço formação também, que a gente tem o nosso tempo e a criança tem o tempo dela. Então nós não temos paciência para o tempo da criança, porque nós estamos, né, num ritmo, né, da sociedade. Então nós temos horário para levantar, horário para trabalhar, horário para sair. E a criança, ela não tem essa noção do tempo que nós temos, né? E muitas vezes a gente impõe
e acaba arrastando a criança para o carro, pegando a criança no colo, né? Toda aquela questão, vai enfiando o casaco na criança, né? Isso também é uma forma de agressão, porque nós não explicamos o porquê que tem que ser dessa forma, né? A questão que tu falou antes, né? Tem que ter muito diálogo, muita conversa, e nós esquecemos de dialogar com as crianças. São coisas pequenas, muitas vezes, né? Eu costumo também falar com educadores, né? Quando vai limpar o nariz da criança, explica o que tu vai fazer, não enfia o cheirinho lá no nariz e limpa, né? Porque isso também é uma forma de agressão, né, Patrícia? Isso também é uma forma de estar, né, adentrando dentro de um espaço dessa criança. Explica para ela, conversa, dialoga. Isso é importante também nesse processo, né? É muito, muito. E aí o que tu falou, quero essa percepção da professora é muito importante. Se a criança já teve a possibilidade de dizer isso, já vem demonstrando o grau de confiança nesse professor para expressar isso, né? "Ai, como eu gostaria que a minha mãe fosse assim". E aí é o momento de a gente dizer: "Quem mais gostaria que a mãe fosse assim?". E a gente conversar sobre isso, de que nem todos os nossos pais foram assim. E por que que os nossos pais não são assim? Porque esse é um espaço que muitas vezes no consultório, em psicoterapia, a gente vai dizer: "Por que que meu pai e minha mãe não é assim?". E você vai ver a educação que ele teve também não foi assim. É um E momento aí de reflexão, né? e aí muitas vezes a criança chega em casa e vai dizer: "Ô mãe, eu sei porque você não conversa comigo". E a mãe olha esbugalhada e diz: "Mas por quê? Por que que tu está dizendo isso?". E ela às vezes conta a história e diz: "Ô mãe, eu acho que eu sei. Sabe que meu amigo falou que a mãe da mãe dele batia nele? Eu acho que a tua mãe também não te deixava falar, também não conversava contigo". E aí começa aos poucos se instituir um momento de diálogo, de fala, de conversação, porque não é simplesmente dizendo que meu pai e minha mãe não são assim, mas compreendendo então o porquê que isso acontece também, e aí é o espaço da escola, é o espaço, então, dos demais profissionais que vão estar trabalhando. Eu acredito muito no contexto escolar como necessário aí, né, como instituição necessária para que a gente possa ter esses diálogos maiores aí, reuniões de pais diferenciadas aí, e com toda a comunidade, aberta à comunidade, porque a escola não é só dos alunos ou dos pais, mas é da comunidade, para que a gente possa ter esses diálogos aí. Muito legal, a gente agradece muito a tua participação. Eu acho, André, tinha mais alguma pergunta ali no chat? Não, Xana, não temos mais perguntas no chat. Então, a gente vai pedir para você agora fazer o encerramento, né? Mais uma vez eu agradeço a tua presença. A gente fica muito feliz. A tua fala trouxe aí, eu acredito que aqueceu muitos corações e desperta muito, né? Faz uma viradinha de chave em muitos corações também, que talvez não estavam com esse olhar voltado, né, a essa conexão de respeito com a criança. Então, eu deixo para você finalizar a tua participação. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, que se disponibilizaram então, né, assim como as demais pessoas que estão comigo aqui também neste momento, tendo a oportunidade de falar, de dizer sobre o tema, porque a minha voz é a voz de muitos que estão aqui também aí se expressando no chat, né, conversando, e dizendo que a primeira criança que nós vamos ter que trabalhar é a nossa criança que existe dentro de nós, dentro de cada um de nós. Que se nós pudéssemos retomar o nosso processo educacional, como nós gostaríamos de que tivesse acontecido? Nossos filhos são diferentes do que eu fui, mas o que eu posso ser? E muitas vezes abrir mão, muitas vezes, e questionar os nossos filhos, né? Do que você gosta daquilo que eu faço, de quando é bom e quando é mais fácil para você entender quando eu digo algo que seja importante para a sua educação. Eu quero agradecer a todos, um beijo no coração de todos e obrigada pela oportunidade da fala.